Olá, pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre direito de família. Hoje nós vamos falar sobre a união estável. Antes de mais nada, meu nome é Maiane Paiva, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para a gente poder estar dando continuidade à abordagem de temas tão importantes para aqueles alunos que estão fazendo cursos de direito, para os alunos que almejam a tão sonhada carteirinha de advogado da OAB, passar no exame da ordem, ou que estejam fazendo concurso público, porque é uma matéria de extrema importância que cai em diversas provas, e para a gente conseguir dar continuidade é necessário a colaboração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre união estável. Nós já falamos sobre casamento, já verificamos geral do direito de família, e hoje nós vamos verificar a união estável. Como eu falei no vídeo anterior, união estável ele é diferente de... Então, assim, a união estável, vocês conseguem verificar, ela é abordada no artigo 1723 a 1727 do nosso Código Civil, além do 26, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá certo? Qual é o conceito de união estável? Quais são as características da união estável? A união estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de constituição de família, sem necessidade de formalização do casamento. Ou seja, olha aqui pontos, características de extrema importância. A união estável é a convivência pública, ou seja, tem que ter a publicidade, que a relação deve ter de conhecimento público, não pode ser uma relação escondida, tem que ser uma convivência pública. Contínua, então é necessário a continuidade. A convivência não pode ser esporádica ou eventual. No caso, é algo assim muito subjetivo, porque não há prazo mínimo. Tem que ser uma convivência de no mínimo 3 anos, 5 anos, como algumas pessoas falam. Não tem, não existe, a lei não determina nenhum prazo, mas a relação deve ter estabilidade. E, além disso, o objetivo de constituir família. Ou seja, os conviventes devem buscar formar uma vida em comum. Essa vida em comum assim, só é constituir família se houver filhos ou não. Não existe isso. A união estável é independente do casal querer ter filhos ou não. Constitui uma família, como nós já vimos. Existem vários tipos de família. Já teve essa mudança. Não existe isso mais de família só ser aquela entre um homem e uma mulher que vão ter filhos. Não, hoje em dia o casal tem a livre escolha se quer ter filhos ou não, e nem por isso não vai ser considerado uma família. Então, assim, e outra coisa importante aqui, a gente consegue verificar que é entre duas pessoas. Olha que mudança importante, duas pessoas. Então, independe do sexo, pode ser uma união homoafetiva, e também o que vimos no vídeo anterior, entre duas pessoas, porque a bigamia ela não é permitida, tá bom? Vocês conseguem ver no Código Penal, conseguem ver no nosso Código Civil, fala sobre casamento, sobre união estável, deixa claro que é entre duas pessoas, não é possível
possível ser reconhecido um casamento ou união estável por mais de uma pessoa, tá certo? Então, esse é o conceito, esses são os pontos iniciais de extrema importância sobre a união estável. Outro ponto importante, eu deixei para vocês, para relembrarem aqui o artigo 226, onde fala que a família é a base da sociedade, tem uma proteção especial do Estado. Então, o parágrafo primeiro fala assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, perdão, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, aqui vale a pena deixar claro que, mesmo estando escrito que a união estável entre um homem e uma mulher, nós já vimos que isso já foi rebatido e que pode sim haver casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Tem o mesmo efeito, a união estável, o casamento, tá certo? E aí eu deixei o título terceiro do nosso Código Civil aí para vocês lerem, que fala sobre a união estável. No artigo 1723, que fala que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Por que a gente fala isso assim? Porque existe o namoro em si e, vamos supor, o casal passa uma semana na casa do outro, ou às vezes até pode estar dividindo apartamento, morando junto, e aí um deles morre, não foi feito nenhum casamento, não foi feito nenhum papel no cartório de união estável, nem nada, mas aí a pessoa quer aquele reconhecimento. A união é pública. Ela tem tempo que eles estão juntos, é duradoura? É duradoura. Mas e o objetivo de constituir família? Eles se declaravam que eram que tinham essa união ou não? Falava-se para todo mundo, um com o outro, aquele cara que morreu, ele deixava claro que aquela mulher era apenas a namorada dele, que eles dividiam o teto, que eles ainda não eram uma família, né? Então, essas características são tão importantes para poder haver esse reconhecimento da união estável. Isso eu estou falando, é claro, em casos de que essa união não foi reconhecida no cartório, mas há a possibilidade do reconhecimento no cartório, tá certo? Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 4º, no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Ou seja, os impedimentos do casamento que nós vimos no vídeo anterior também funcionam aqui para a união estável, tá certo? Pode haver união estável, aqui relembrando, entre ascendentes e descendentes, tá bom? Os impedimentos, eu peço para vocês voltarem no vídeo sobre casamento, que eu falo e explico cada impedimento do casamento e serve para a união estável. Então, vocês voltem no canal, vejam o vídeo de casamento, para poder ter ciência de quais são todos esses impedimentos, que também servem aqui para a união estável. E as causas suspensivas também, que estão no vídeo anterior da aula 2, tá certo? Causas suspensivas de impedimento. Suspensiva aqui, lembrando que uma das causas suspensivas é caso seja viúva, né? Ainda não teve lá a separação, a partilha, ainda não foi tudo pisado, é uma das causas suspensivas, então dá uma olhada lá no vídeo 2 para vocês relembrarem sobre o que é as causas suspensivas e os impedimentos, que também é válido aqui para a união estável. As relações, artigo 1724.
As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Então, aí a gente consegue ver um dos princípios, né, do direito de família, que é a igualdade entre o marido e a mulher, né, a igualdade entre os filhos, a igualdade de direitos e deveres deles com relação aos filhos, à educação, o sustento. Aí o artigo 1725, na união estável, salvo contrato escrito entre companheiros, aplicam-se as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, ou seja, em regra, o regime aplicado na união estável é o de comunhão parcial de bens. Em regra. Por que em regra? Porque caso o casal vá lá no cartório, faça a sua união estável lá e escolha outro regime de bens, vai ser aquele regime escolhido que vai prevalecer no casamento deles, correto? Porém, nós sabemos que a união estável, muitas das vezes, ela não é reconhecida no cartório, né? E a pessoa pede esse reconhecimento depois que o companheiro faleceu, né? Depois ter sem haver esse reconhecimento judicial, sem haver esse reconhecimento no cartório. Então, caso não foi feito, não foi escolhido um regime de bem específico, o regime ele vai ser o parcial de bens, tá certo? Caso a pessoa se separou lá, viveu anos com a pessoa, nunca fez nenhum documento no cartório para ser essa união estável, aí se separou, né? Por algum motivo houve a dissolução do casamento, escolhido um regime específico, o regime vai ser a comunhão parcial de bens. No artigo 1726, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então, como podemos ver, aí até mesmo na Constituição, falando que deve a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, a união estável, caso haja esse pedido de ambos os companheiros, ele pode ser convertido em casamento, certo? E no artigo 1727 fala que as relações não eventuais entre o homem e a mulher, as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, continuam concubinato, tá bom? Agora aqui no próximo slide, nós conseguimos ver mais claramente a diferença entre uma união estável e um casamento. A união estável, com base na sua formalização, não existe formalidade prévia, né? Já o casamento, a gente conseguiu ver na aula 2 que requer uma cerimônia civil e um registro, né? Ou seja, o casamento, ele tem características, exigências do qual a união estável ele não tem. Porque, como a gente falou, é uma união, o casamento ela é um ato solene. Ele tem lá todos os requisitos a serem seguidos para aquele casamento ser concretizado. Já a união estável não tem essa formalidade, né? Ele é algo informal, não tem essa formalidade toda. Porém, também tem exigências, como nós vimos aí nos slides anteriores, existem exigências a serem cumpridas para ser considerada uma união estável, como a publicidade, né? Tem que ser uma convivência contínua, tem que ser pública, como nós vimos nos slides iniciais, mas não tem essa formalização. Mesmo que você não tenha feito esse reconhecimento em cartório, você pode fazer ele, você pode comprovar a sua união estável, né? E o regime de bens no casamento pode ser escolhido pelo cônjuge. Já na união estável, em regra, é a comunhão parcial de bens. Agora, ele pode também escolher outros regimes, certo? E como que é a dissolução dessa união? No casamento,
a dissolução ela depende de um divórcio formal, certo? E já na união estável, a dissolução ela pode ser de forma informal, por um acordo judicial. Além dessas, tem a dissolução, isso é a diferença, né? Mas óbvio que a morte ela é uma forma de dissolução para os dois, tanto para a união quanto para o casamento, tá certo? E aqui nós vamos conseguir ver o reconhecimento da união estável. Como que é feito esse reconhecimento? Pode ser feito por meio de provas. Essas provas podem ser prova testemunhal, você pode ter fotografias, contas de conjuntas, uma conta no mesmo endereço, conta de água, luz, né? Telefone, essas coisas assim. Certidão de nascimento dos filhos, óbvio que não apenas a certidão de nascimento, tá bom? Porque a gente sabe que existem pessoas que teve filhos, porém não teve uma união estável com aquela pessoa que é o pai ou a mãe do seu filho, né? Isso vão ser várias provas para poder estar concretizando esse reconhecimento dessa união estável. Como também não exige ter filhos, se você não ter filhos, ter filhos não é uma exigência para você ter uma união estável. Você pode ter uma união estável sem ter os filhos, tá bom? E existem outros meios de prova também. Além disso, tem o contrato de convivência, que é um instrumento que permite aos conviventes regulamentar os aspectos patrimoniais e outros direitos da relação. E esse contrato de convivência é reconhecido no cartório. E aí, aqui voltando só um pouquinho, para deixar claro que, mesmo sem ter esse contrato de convivência, ainda há possibilidades dessa união estável ser reconhecida, tá certo? Isso aqui são exemplos de provas para você ter o reconhecimento dessa. E o regime de bens da união estável, em regra, como a gente já falou, é a comunhão parcial, tá? No artigo 1725 do Código Civil. E aí também, como já foi falado, existem exceções que podem ser alteradas por contrato escrito entre as partes, observando os requisitos legais. Ou seja, esse, em regra, é esse regime de bens, mas as partes podem estar escolhendo outro regime de bens, é só verificar para poder estar escolhendo outro regime de bens que não seja de bens. E a dissolução da união estável? A dissolução da união estável, ela pode ser consensual ou litigiosa, tá bom? Consensual por acordo extrajudicial, ela pode ser feita. Se não houver filhos menores ou incapazes. Caso haja filhos menores ou incapazes, né? Tá? Vocês fizeram todo o reconhecimento da união estável, aí tem uma burocracia a mais caso haja filhos menores ou incapazes. E ela pode ser uma dissolução litigiosa, que é uma dissolução via judicial para divisão de bens, discussão sobre guardas, alimentos, entre outros. A prescrição de direitos patrimoniais é de 10 anos para pleitear bens em união estável. E isso vocês conseguem visualizar na súmula 85 do STJ. Aqui eu coloquei algumas curiosidades para poder estar finalizando sobre a união estável, o entendimento atual do STF de 2002, equipara a equiparação do cônjuge ao companheiro para fins sucessórios. Ou seja, a equiparação do cônjuge ao companheiro para fins sucessórios. Por quê? Cônjuge é aquela pessoa casada, né? É o que nós chamamos as partes do casamento. E o companheiro são as pessoas da união estável. E a sucessória. Isso é um entendimento já consolidado. E botei aí umas jurisprudências relevantes para vocês estarem
pesquisando para se aprofundar mais sobre esse tema, que é o 9 do STF, que o companheiro tem os mesmos direitos sucessórios que o cônjuge, como já falamos, sobre a ausência de contrato de convivência, não afasta os direitos do companheiro de reivindicar bens adquiridos, ou seja, como eu já falei, mesmo que não haja o contrato, tem como provar a união estável e ter os mesmos direitos, tem como estar reivindicando todos os direitos, sem ter essa documentação registrada em cartório. Então, nós finalizamos aqui o tema de união estável. Vão lá ver os outros vídeos sobre a parte geral, sobre o casamento. Compartilha para a gente, eu vou estar colocando mais vídeos para poder estar completando essas nossas aulas e poder passar para vocês um conteúdo cada vez melhor, mais aprofundado, de uma forma clara. Vocês entendam com facilidade esse tema e consigam, seja em concurso, seja na faculdade, né? Seja na OAB. Agradeço desde já a cada um de vocês e nos vemos na próxima aula.